Então, a partir de agora, a gente está gravando a reunião, estamos começando oficialmente. Eu preciso, para poder começar a gravação, preciso do consentimento de vocês. A gente pode gravar essa reunião, vocês estão de acordo com isso? Pode sim. Por mim, sim. De acordo. Então, tranquilo. Então, a gente vai começar. Essa é a primeira reunião do Literatura em Rede. O Literatura em Rede é um projeto que foi idealizado pela Natália e ele é subsidiado pela Lei Aldir Blanc de Fomento Cultural. Então, através de um edital da Prefeitura Municipal de Carazinho, a Natália se inscreveu e conseguiu patrocínio para esse projeto que ela já vinha idealizando há algum tempo, que é um projeto que busca levar a literatura nacional, a literatura contemporânea nacional, para as pessoas sem que elas tenham qualquer custo com isso. Então, esse é a nossa primeira reunião. A gente tinha 14 participantes inscritos a princípio, nós estamos aqui em 3 somente, mas nós vamos começar mesmo assim. O livro que é tema dessa primeira reunião é o livro Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Então, eu vou começar a reunião falando um pouquinho sobre quem é Conceição Evaristo, sobre do que se trata o livro, e aí, então, a gente vai começar a falar das opiniões a respeito desse livro dentro do nosso Literatura em Rede. Então, Conceição Evaristo, ela é uma escritora brasileira, ela nasceu em 1946 em Belo Horizonte. Ela nasceu Maria Conceição Evaristo. Ela teve mais 8 irmãos além dela, ela é filha de lavadeira, ela tem uma história muito grande de miséria e de luta. A Conceição Evaristo, ela é uma mulher negra no Brasil que ainda é muito racista e ainda é muito machista. Então, toda a história dela com a literatura é uma história de superação. Tanto que a Conceição Evaristo, ela é a primeira na casa dela a conseguir um diploma de nível superior. E atualmente a Conceição Evaristo, ela é doutora, ela tem várias teses publicadas a respeito dos livros dela, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela já trabalhou como babá e doméstica e hoje esse reconhecimento do trabalho literário dela com certeza é muito mais do que merecido. Falando especificamente de Ponciá Vicêncio, esse é o primeiro romance da Conceição Evaristo. Antes disso, ela já tinha escrito contos, ela já tinha contos publicados em antologias, mas o primeiro romance que ela publicou foi o Ponciá Vicêncio, que também é considerado como a obra-prima da Conceição Evaristo. Então, ele foi publicado originalmente em 2003. A partir de 2007, então, ele teve algumas traduções, tanto para o inglês, quanto para o francês e para o italiano. Eu estou colando, sim, porque são muitas informações para a gente gravar na memória, e são informações que eu considero relevantes para o nosso projeto. Falando brevemente sobre a história do livro Ponciá Vicêncio, ele trata sobre uma mulher, também negra, que tem o mesmo nome do livro, que se chama Ponciá Vicêncio. É um nome diferente, é um nome que gera estranheza na própria personagem. Então, o livro acompanha a história dela desde a infância até a vida adulta. Que a Ponciá Vicêncio, ela nasce no meio de uma plantação onde a família dela, já liberta da escravidão, ainda trabalhava para os mesmos senhores de escravos que eram donos do avô da Ponciá Vicêncio. Então, apesar da liberdade, o trabalho da Ponciá e da família dela continuava sendo muito próximo ao da época da escravidão. Em determinado momento da sua vida, a Ponciá resolve se mudar do campo, do interior, para a cidade grande. E, então, ela enfrenta muitas dificuldades também, e ela enfrenta principalmente dificuldades de ordem interna. E aí, esse é um breve resumo do livro, e vamos então falar das opiniões. Quem gostaria de começar falando do que achou do livro? Posso ser eu? Pode? Então tá. Pode. Para mim, assim, para mim esse livro, ele me lembrou de todos os feminicídios que a gente já viu, não ver de ver, né, mas de ouvir falar nesse nosso Brasil, que todos os dias acontece um desses, né, porque a história dela, como uma mulher negra sofrida, né, a perda diária que ela tem da própria identidade dela, né, a busca que ela tanto faz em formas de sonhos, de
de lembrar, de olhar pela janela, né? Então, me remeteu a esses feminicídios que a gente tem no nosso Brasil todos os dias, né? E o vazio que no livro ela fala, sentir tanto, né? Ela volta lá para o interior em busca de respostas, eu acredito, né? Para mim é uma falta de sonhos, de perspectivas, de esperança, por ser mulher, por ser negra, por estar numa zona bem desconfortável financeiramente, né? Essa busca, esse sonho, essa esperança é uma coisa que deixa um vazio, uma falta de perspectiva, né? E ela me lembra a forma como foi escrito esse livro, me lembrou muito José Lins do Rego, porque ele tem um pouquinho disso ao escrever, né? Uma forma mais poética, mais, digamos assim, fazer com que a gente encontre forças, né? No dia a dia, na luta, né? Que é a busca, que eu entendi isso. Você já tinha ouvido falar da Conceição Evaristo, desse livro, em algum momento antes? Nunca. Nunca. E foi uma leitura prazerosa? Foi bom para você participar dessa leitura coletiva? Foi muito bom. Foi um livro assim que me surpreendeu bastante, né? Porque ela por trazer todas essas realidades que a gente tem no dia a dia, né? Eu sendo professora, tendo alunas negras que se sentem, digamos, fora do convívio da sociedade, então eu vi assim uma representação delas nesses livros, né? As buscas que elas têm, a falta de sonhos que a gente tanto tenta fazer com que elas voltem a ter a esperança de ser melhores na vida, né? Todas nós, Então, mulheres, com certeza já enfrentamos algumas das questões que a Ponciá enfrenta nesse livro. Claro que, como nós três aqui presentes somos brancas, definitivamente não é na mesma proporção que a Ponciá Vicente nem que a Conceição Evaristo, mas a gente consegue, com o nosso lado feminino, com o nosso lado mulher, com certeza a gente identifica na luta delas um pouco da nossa. com certeza. Bruna, o que tu sentiu dessa leitura? Qual é a tua opinião sobre o livro? Eu me senti muito agoniada, sendo sincera. Desde o começo eu já me senti perdida, até eu achei que eu ia conseguir ler mais rápido. Por ser um livro pequeno, né? A primeira coisa que eu pensei, mas eu demorei uns dias. Porque eu me perdia junto com ela. Um momento eu tava lendo, daí peraí, eu tenho que voltar. Ela tá no passado, ela tá lembrando, sonhando com o futuro. E daí eu ficava me perdendo também. Mas eu gostei bastante também, nunca tinha ouvido falar. O título me estranhou bastante também, que nem ela mesma estranha o próprio nome. Como se ela sente que não combinasse com ela, né? E daí, nossa, me apaixonei nas primeiras páginas já. Pela história dela e que nem vocês falaram. Lembrei de muitas mulheres que eu já conheci, que eu vejo no dia a dia, né? Com o sofrimento dela, classe social, cor e tudo que ela passa. Também pelo marido, o machismo, né? Mesmo que depois ele diga que sente carinho por ela e para de bater, pensa no quanto aquilo não machucou ela, né? Que mesmo ele decidindo não fazer mais aquilo, já marcou ela, como tantas coisas que ela passou. E também no começo que ela, desculpa, no começo que ela, do arco-íris, né, que ela tinha medo de não ser mais menina, por causa da lenda que ela ouvia, e como ela muda esse pensamento mais pra frente, e como ela gostaria de ser do sexo oposto, né, daí ver o quanto ela se sente mais sofrida ainda por ser mulher. Nossa, eu me arrepiei muito até as últimas páginas. É uma leitura muito forte, né? Conversando com outras pessoas, inclusive com a Daiane, que está chegando aqui agora na reunião, ela me relatou durante a leitura que era um soco no estômago cada pedaço dessa leitura, porque era muito forte, era muito intensa, muito premente, assim, tudo que a Conceição nos relata no livro, né? E eu anotei aqui, entre as coisas que eu gostaria de comentar com vocês, sobre o acento agudo. Tem uma passagem do livro que ela fala
que o acento agudo no nome dela, ela sentia como uma faca. Eu achei isso extremamente poético, e eu achei que assim, foi uma das passagens do livro que mais me impactou, sabe? Eu fiquei pensando nessa relação dela com o nome, e foi realmente uma parte muito forte. Então, aqui eu vou aproveitar enquanto a gente... Oi, seja bem-vinda, Daiane. Oi. Aproveitando que tu está chegando agora, eu só quero confirmar o teu consentimento para a gravação dessa reunião. Estamos ok? Podemos gravar? Claro. Uhum. Então, tá certo. Seja bem-vinda. Enquanto tu se ambienta, enquanto tu prepara, eu vou fazendo as leituras de algumas outras opiniões a respeito dos livros das pessoas que leram, que participaram da leitura, mas que não puderam participar hoje da nossa reunião. Eu começo, então, pela opinião da Bárbara, que começa falando que a leitura foi uma experiência incrível, que ela não conhecia a autora, a Bárbara, também mulher negra, que eu gostaria muito que estivesse aqui presente, que teria muito a contribuir para a gente, mas infelizmente ela não conseguiu participar dessa nossa reunião. Ela disse que ela não conhecia muito a autora, mas que imaginou que gostaria justamente por essa identificação. Eu vou ler, então, aqui com as palavras da Bárbara. A narrativa em flash me trouxe para perto, narrando a vida dos personagens de perto, ao mesmo tempo me distanciava e deixava aquele ar de mistério. Traz muito a discussão da escravidão e do negro na sociedade, que desencadeia aquele incômodo na leitura, pensando na real condição da população brasileira. O contexto histórico é perfeito, passando por vários momentos na construção de uma sociedade escravagista e burguesa que tivemos. Por cima, em um breve comentário, é muito difícil expressar a sensação dessa leitura, mas foi incrível. Inclusive, obrigada pela possibilidade disso, talvez não conheceria nunca o livro. Olha só, essa é uma coisa que nos deixa feliz, como eu participei do projeto, da idealização dele desde o começo. Então, poder trazer essa leitura, essa experiência de ter contato com um livro que talvez as pessoas não teriam de outra forma, é uma coisa que nos deixa muito feliz como organização do Literatura em Rede. Então, Daiane, você gostaria de falar agora? Você gostaria de esperar um pouquinho para falar a tua opinião? Olha, assim, na verdade, como eu até comentei contigo antes, eu não tenho, assim, bem o que dizer sobre o livro, mas eu posso dizer que doeu. Foi um livro que, assim, eu pensei que seria uma leitura extremamente fácil, olhei um livro fininho, um linguajar fácil de ler, uma leitura fluida, e aí, conforme vai passando, dói. Cada virada ali, cada passagem é um soco diferente no estômago, é uma coisa que você começa a se colocar um pouquinho no lugar, e assim, dói a identificação, dói você saber que tem toda essa associação, no caso, com o que aconteceu aqui, com a escravidão, com essa parte do povo negro. É uma coisa que, assim, dói a cada passagem ali, desde que ela começa a contar a respeito dos ancestrais dela ali, pertinho dela, ou matou a avó para não viverem desse jeito, tentou se matar, e aí você fica pensando, uma privação tão forte, assim, de liberdade, a ponto de você matar, tipo... E não viver do que viver daquela forma, sabe? É exatamente. Pesado. É uma coisa muito pesado. Hoje, pra livro... gente, não tem como mensurar, né, a intensidade disso. Exatamente. E eu fiquei, não sei se foi só eu, mas pelo menos eu tenho muito aquela coisa da tecnologia em mãos, né? E aí, quando eu me deparei com a situação de ela voltar e não encontrar ninguém da família, e aquela questão do desencontro, aquilo me bateu um desespero, porque assim, a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa com exatidão. É um contexto tão distante do nosso e ao mesmo tempo tão perto que eu não consegui colocar. E eu até mandei para ti ali em algum momento escrito assim, eu pensei que fosse ser uma leitura de uma semana. Eu achei que seria uma coisa extremamente fácil, eu pensei que eu ia pegar aquele livro e devorar. E assim, um pouquinho antes de tu chegar, a Bruna estava falando exatamente a mesma coisa, que ela imaginou que seria fácil e acabou não sendo.
muito pesado, muito forte. E assim, como você colocou ali também, nunca teria tido a oportunidade de conhecer o livro sem o projeto. Posso dizer assim que nunca teria me chamado a atenção, porque a capa ali, aquele negócio roxinho, e aí vem aquela história de jogar o livro pela capa, né? Mas aquele negócio roxinho, sóbrio, sem nenhuma informação a mais além do livro, um título neutro que não te remete a nada assim que seja do dia a dia. Então, eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer o livro e assim, eu fiquei muito impactada. Foi um livro que eu demorei muito para ler assim. E doeu. Cada instante ali doeu. Foi, foi um soco. Pois é mais ou menos o consenso geral dessa dor na leitura do livro. Eu vou trazer, então, mais uma opinião. Essa opinião é da Ana Cláudia, que tentou participar aqui com a gente, mas que não conseguiu devido à internet dela estar com alguns problemas. Então, eu vou trazer a opinião dela, que ela escreveu aqui para mim, e eu vou ler para vocês. Achei a proposta do livro bem interessante, porém não consegui me envolver com a personagem. Apesar de contar com poucas páginas, o excesso de repetição, que no pós-fácil se explica ser intencional, me incomodou, tornando a leitura difícil, ainda que houvesse em mim uma curiosidade sobre a narrativa. É muito interessante essa opinião da Ana, porque ela nos traz um contraponto ao que nós falamos sobre o livro até agora. É um livro que realmente ele traz a repetição, ele usa da repetição como um recurso literário, e é um recurso que muita gente não gosta, que muita gente não aprecia, né? Então, compreendo perfeitamente a impopularidade do recurso. Deixa eu ver quem mais que nos mandou opinião por escrito para eu poder participar aqui. Deixa eu encontrar. A Anne, ela é da Paraíba. Seria muito interessante também ter a participação dela. Não sei se eu já comentei aqui, mas nós temos pessoas de vários locais do Brasil participando desse projeto com a gente. Tem a Anne, que é da Paraíba, nós temos 3 pessoas de São Paulo também, que se inscreveram e podem participar nesse momento, porque a gente teve uma adesão muito, muito baixa, muito menor do que a esperada aqui do pessoal de Carazinho. Então, eu vou ler para vocês a opinião da Anne. De pronto, o que me fez fixar na leitura de Ponciá Vicêncio foi a maneira como se deu a narração dos fatos. Em terceira pessoa, mas com uma sutileza e entrega tão verdadeira da escritora, que por diversas ocasiões me esqueci de que não era a própria personagem fazendo sua narrativa. O tema abordado é forte, minorias, excluídos, mas que nos traz uma reflexão inusitada, conseguindo transformar esse livro em pura fonte de poesia e encantamento. Um livro multigênero, nos prendendo com suas bem dosadas linhas de romance, drama, suspense e até um quase que imperceptível toque cômico, fugindo da obviedade e nos entregando uma verdadeira obra contemporânea. Personagens que mais parecem ter saltado da vida real para o livro, pois são os comuns, normais, com seus defeitos, suas culpas, suas lutas, amores, frustrações e dores. Nos fazem viajar em suas vidas, despertando um misto de sentimentos. Com certeza, um livro que merece ser lido e relido por todo o conjunto da obra. Dou 5 estrelinhas. Para mim também é um livro que merece 5 estrelas. Na minha leitura, assim, foi um livro que, apesar do peso, do impacto dele, é um livro que eu daria 5 estrelas também. Aproveitando que a Anne falou aqui da questão social, de vários temas importantes nesse sentido, me marcou também um trecho do início do livro, do prefácio dele, em que a Conceição Evaristo pontua que o ato de escrever, para algumas mulheres, eles vêm com um sentido de afirmação, um sentido político de afirmação. Para outras, ele vem acrescido do ato político de publicar, que a publicação dos livros, para algumas mulheres, ela também é um ato político, que por elas, pela condição do gênero dela, pela condição étnica e pela condição social de mulher pobre e preta, que são 3 pesos que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia, ela sofreu mais do que uma mulher branca de outra classe social, por exemplo, sofreria. Eu achei bem interessante este ponto.
Deixa eu tentar encontrar os outros comentários para passar para vocês. Enquanto eu procuro, quem quiser fazer mais algum comentário, mais algum ponto que quiser falar sobre o livro, eu agradeço. Porque senão fica um monólogo meu aqui, vocês vão cansar da minha voz. Como as meninas ali falaram sobre a época, o tempo em que foi escrito, é um tempo em que muitas pessoas, né, sentiam de perto esse drama, tanto homens quanto mulheres, né? Mas ela traz esse tempo para o nosso tempo agora, né? Esse tempo, apesar que nem a Daiane disse ali que a gente tem a tecnologia nas nossas mãos, na ponta dos nossos dedos, que se a gente tivesse perdido alguém, a gente procuraria, não teria esse desencontro que teve com a Ponciá, a mãe e o irmão, né? Mas a gente fica, que nem a Daiane disse, sentindo essa dor, esse soco diferente a cada ponto no estômago, né? E é uma imagem, assim, que se a gente for parar para ver, muitas pessoas mais idosas, não da minha geração, que eu já sou mais velha que vocês, né? Mas mais velha que eu mesmo, que não tem esse conhecimento todo dessa tecnologia, né? Então eu fico pensando, né? A gente procura, a gente tem a tecnologia, mas e quem não tem? Não acontece isso ainda, esse perder-se da família, esse perder-se do outro, ou até de si mesmo, né? Por não ter aonde buscar. Até às vezes nem só pela idade, pela condição econômica também, né? A gente vê que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social sofrem desse desencontro, passam por isso de não conseguir encontrar as famílias, porque não tem meios de procurá-las por falta de condições financeiras, né? Sim. Então, vamos trazer mais uma opinião aqui, que é do Carlos Eduardo Damiani. O Carlos Eduardo nos disse assim: gostei bastante do livro, principalmente a forma como a autora conta a história. Vamos descobrindo sobre ela e sobre os personagens através de suas memórias, num vai e vem no tempo muito interessante. Me identifiquei muito com Ponciá quando ela era tomada pelos seus ataques de vazios, quando ela se desligava do mundo real e mergulhava no mundo do que era para ser e não foi, das lembranças dos parentes queridos que já se foram, dos sonhos deixados pelo caminho. Eu tenho esses vazios de vez em quando. A autora nos traz também à tona como era, entre aspas, a vida dos negros escravos nas fazendas do interior. Sua busca por uma vida melhor na cidade sem perder a sua identidade, a saudade da vida dura e simples do interior. Não gostei do final. Achei que ele não combinou com todo o sofrimento que vimos dos personagens durante a trama. Eu gostei muito desse comentário do Carlos Eduardo, porque eu achei um comentário muito corajoso. Precisa de coragem para a gente admitir hoje em dia na nossa sociedade ainda preconceituosa com quem sente esse vazio. Precisa de coragem para a gente admitir que sente esse vazio. Então, eu também vou admitir que esse vazio, ele às vezes me pega também, às vezes eu fico nessa mesma situação da Ponciá, de buscar identidade, de buscar saber quem eu sou e me pegar nesses momentos mais contemplativos. Então, mais alguém? A Vanessa, ela nos mandou áudios sobre a opinião dela a respeito dos livros. Eu vou dar play nos áudios da Vanessa, eu espero que vocês consigam ouvir com qualidade. Eu acredito que eu não estou conseguindo ingressar na reunião pelo link que a Cássia nos mandou, mas vou deixar aqui meu comentário sobre o livro. Eu gostei bastante, principalmente da narrativa da autora, porque, assim como ela diz no prólogo, na introdução, que às vezes ela acaba se misturando a personagem, não sabe onde é Ponciá e onde é ela. Eu me identifico porque em várias partes do livro, apesar de não ser a mesma realidade que nós temos hoje em dia, em muitas coisas se assemelham com o nosso cotidiano, com as nossas experiências. E a narrativa é muito boa, realmente te prende, apesar da história
em muitas partes, né, na grande maioria, ser bem sofrida, a gente consegue entender a visão da autora e realmente sentir o que a personagem sente, o que a autora quer transmitir, não é? O que mais? Eu vou aproveitar esse intervalo para agradecer mais uma vez ao pessoal do Coletivo Lendário Produções, que está aqui nos auxiliando na parte técnica, inclusive agora. Achei bem interessante toda a história toda a história familiar de Ponciá, né, que pelo que a gente sabe, lê, é a história de muitas pessoas negras que têm descendência ali de pessoas que foram escravas e em meio à violência, à brutalidade, e mesmo assim a gana de mudar de vida, de ter sua liberdade, de conquistar suas coisas. Então, a narrativa da autora, ela realmente nos prende, porque a gente sente que está sentada com a personagem, ela contando a história, a gente sente as emoções dela, né? E em muitas partes se identifica, porque quem na vida não tem seus desencontros e não busca algo melhor, né? Se arrisca muitas vezes de sair de onde está, do que conhece, do que é seguro, para buscar algo melhor. Eu acho que nessa parte acaba que todos nós conseguimos nos identificar um pouco, apesar das histórias serem tão diferentes, as nossas lutas e batalhas não serem as mesmas, mas a gente consegue sentir afinidade muito fácil com a protagonista. Eu peço desculpa por não conseguir participar mais, não participar por áudio, assim, ao vir para a reunião, porque realmente não estou conseguindo entrar, e estou passando rapidinho no intervalo da minha faculdade. Eu agradeço por deixarem participar do projeto e boa noite. A Vanessa tinha nos mandado esse áudio já na terça-feira, que ela tinha aula, e hoje ela não conseguiu novamente participar conosco. Eu quero, antes que eu me esqueça, fazer mais um comentário, que eu, inclusive, acho que a Magda vai conseguir colaborar com a gente bastante nesse ponto. A relação da Ponciá com a arte, a relação dela com a escultura de barro que ela faz. Magda, você que é professora de arte, como é que você vê essa relação da Ponciá com a escultura? Bom, quando ela fez a escultura do vô, né, porque era do vô, a escultura, né? Quando ela fez, é como se ela tentasse recriar, trazer ele para perto dela, né? Trazer esse ente que ela perdeu, que faz tanta falta, para próximo dela. E eu vejo essa relação como, por exemplo, assim, esse vazio, essa busca que a gente tem a todo instante, né? E que a arte tanto nos faz transformar em sentimentos, né? Que faz com que a gente exponha os nossos sentimentos e a gente consiga, por exemplo, que nem agora nesse projeto, cada uma com uma opinião, muitas mais ou menos parecidas, né? A literatura é uma arte, né? Então a gente vê isso como formas diferentes de analisar a mesma obra, né? E a relação da Ponciá daí com essa escultura é um querer, um sentir falta, um querer estar mais próximo da sua origem, do seu avô, que fez toda a criação dessa família que se desestruturou tanto. Parece que eu senti assim que se na cabeça dela, se ele tivesse ali presente, talvez tudo não seria diferente. Talvez não acontecesse tudo aquilo. Essa foi a minha percepção, né? Obrigada. Eu vou ler para vocês mais uma opinião, que é a opinião da Luana. A Luana, ela nos diz que a experiência de acompanhar a Ponciá durante toda a sua trajetória de vida foi única e um tanto triste, revoltante, outro tanto satisfatório, de todo o sonho, o sofrimento e o descanso feliz ao final do livro. Aprendi com ela, assim como aprendo com tantas outras mulheres que já li, e me orgulho de ir juntando a minha bagagem literária, os pouquinhos de cada livro.
Deixa eu ver se temos mais alguma opinião aqui para trazer para vocês agora. Acho que era isso. O pessoal não conseguiu mandar mais opiniões para a gente hoje. Mais alguém tem alguma consideração a fazer? Algum comentário que queira acrescentar? Em relação à arte, ali mais que tu falou ali, todo livro, né, a cultura que se passa de pai para filho, né, entre essas gerações, né, isso já faz parte. Hã? Ancestralidade. Isso faz parte da história dos negros, já vem desde antes, né, a religião, a forma como dança, a forma dos seus jogos, que na verdade era uma luta, né, mas veio através de jogos para os senhores deixarem eles praticarem, né. Então eu acho que o aprender com a mãe a fazer as esculturas de barro, sabe, é um passar adiante, coisa que ela, eu acho que um pouco do vazio também que ela sentia, que ela não tinha para quem passar isso. É uma boa hipótese. Né? Uhum. Então, pessoal, mais alguém quer colaborar com mais algum comentário? Eu quero falar de uma parte que eu achei bem forte também. Quase todo o livro, né? Mas é quando a mãe dela diz que ela sente a Poncia chorar no ventre dela. Ali com 7 meses, na página 108. Nossa, é como se a mãe dela já soubesse que ela ia sofrer tanto, né? Todas as dores que ela já nasceu carregando. E de ouvir ela chorar no ventre. Achei bem intenso. Bem forte. Bem forte. Daiane, mais alguma coisa? Uma coisa que eu fiquei pensando, e fiquei pensando se eu deveria falar, se eu ia falar ou não, mas é que com essa coisa do vazio que foi comentada, como pessoa que saiu de um relacionamento abusivo há muito tempo atrás, uma coisa que eu percebi foi muito essa coisa de perder a própria identidade. E durante muito tempo eu senti isso do vazio, porque eu ficava me perguntando até quando eu merecia aquela vida que eu estava levando, e até onde iam o que eu gostava, e até onde iam coisas que eu tinha moldado para caber na realidade de outra pessoa. E aí eu fiquei vendo ela como se fosse uma personagem, entre aspas, que assim, ela moldou tanta coisa, talvez, tanta coisa ela teve que se adequar àquela vida que ela teve imposta, aquela rotina, aquele casamento também, e tanta coisa que ela teve porque era o que tinha, que eu me identifiquei muito com ela nesse sentido, sabe? E assim, eu achei bem triste todas essas colocações, talvez pela própria identificação, mas assim, é muito triste você precisar se adequar à realidade do outro para você servir naquele cantinho que muitas vezes não é teu. Então, isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo também no livro, assim, foi uma coisa bem forte que talvez pudesse ter passado despercebido, mas não passou por causa dessa identificação que eu falei. E eu achei que eu deveria comentar agora também, que foi uma parte bem tocante. Obrigada por compartilhar essa opinião, que não é só uma opinião, é uma parte tão importante da tua vida, um sofrimento tão grande que tu passou. Obrigada por confiar na gente para compartilhar isso. E sentimos muito que você tenha essa identificação com a Poncia, porque isso vem de uma coisa que te fez sofrer, e ficamos felizes por hoje você ter passado por isso, se não entrar nas estatísticas que a Magda falou no começo, dos feminicídios das mulheres que, infelizmente, perderam suas vidas em relacionamentos abusivos. Então, pessoal, eu acredito que por hoje era isso, que a gente gostaria que todo mundo estivesse presente, para todo mundo poder contribuir com esse momento, com essa leitura, e trazer outros pontos de vista
mas eu agradeço infinitamente cada uma de vocês por ter dedicado esse tempo para esse projeto, por ter estado disponível para esta reunião, por ter feito esforço para estar aqui com a gente. Agradecemos muito e esperamos vocês na reunião sobre o próximo livro, que eu já adianto que vai ter surpresa, que vai ser diferente, que vai ter um momento muito especial, muito bacana, e eu gostaria que vocês estivessem presentes também. Muito obrigada e até a próxima. Eu queria agradecer por poder participar desse projeto maravilhoso. Obrigada. Tchau. Também Tchau. Tchau, obrigada. Desculpa te interromper, não vi que ia falar, Bruno. Ia dizer que eu também agradeço, senão não ia ter conhecido tão cedo esse livro. Que bom, que bom. Ficamos todos felizes. Nenhum de nós, como a Daiane diz, eu acho que nenhum de nós, porque como a Daiane diz, a gente julga muitos livros pela capa, né? Sim, a capa dele eu acho bonita, mas ela é bem sóbria, ela não é uma capa que, entre outras capas, chamasse atenção. Porque normalmente uma capa que chama atenção seria um desenho, algo que levasse a entender o que o livro vai nos trazer, né? E ele não traz. Eu costumo me identificar muito com o que eu vou ler. Eu confesso, a capa é a primeira coisa que me chama atenção. Depois eu vou ler a sinopse, vou ler ali. Mas a primeira coisa que eu vou olhar é se a capa me chama atenção. Confesso, é muito feio isso, mas eu faço. Todo mundo acha que faz. E assim, a maioria. Então, não digo sem informação, mas você tem que prestar uma atenção na capa para você ver que tem uma gravura no fundo, que tem uma coisa ali que chama, que te remete a isso. Mas tá ali escondidinho, então eu realmente nunca teria prestado atenção, eu confesso, assim, que se não fosse uma indicação, eu jamais iria ler. E foi muito bom. Que bom. Então, mais uma vez, obrigada a vocês por participarem e até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.